Olá, o propósito desse curso é colocar uma luz sobre os efeitos do coronavírus no contrato de emprego e especialmente no que diz respeito às necessidades de afastamento do empregado do ambiente de trabalho, as responsabilidades do empregador, possibilidade ou não de redução salarial, de mudança de jornada, da necessidade ou não da participação do sindicato, quando isso for possível, fazer uma comparação com a jurisprudência do TST em fatos pretéritos que tem alguma relação com o tipo de fenômeno que hoje nós podemos interpretar com relação à expansão do vírus provocado por esse surto endêmico que todos estamos passando. Então, o que em primeiro momento nós temos que entender é, será que o empregador terá toda a responsabilidade com relação ao que está acontecendo? O empregado pode se recusar a se afastar, ele pode se recusar até mesmo a comparecer quando o empregador exige o comparecimento. Então, são circunstâncias que o bom senso pode determinar, mas na falta de bom senso, existem institutos jurídicos que podem nortear o entendimento acerca dos impactos do coronavírus na relação jurídica de emprego e das responsabilidades, direitos e obrigações de empregado e empregador. E nesse particular, a participação do Estado, que impõe restrições, também atrai responsabilidade no fenômeno denominado factum principis, que também vamos estudar aqui nesse curso. Então, vamos começar com a lei que funciona como uma espécie de norte para a interpretação de todas as outras leis do que diz respeito ao coronavírus, que foi uma lei publicada em razão desse surto endêmico em fevereiro de 2020, que está aqui no quadro agora, que eu vou expor para vocês. Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e o Brasil inserido nesse contexto, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, que ninguém sabe quando irá terminar. O fato é que, ainda que seja uma lei federal, uma lei ordinária, de mesma hierarquia que a CLT, me parece que ela, em razão da situação de emergência, funciona como um norte interpretativo. Então, essa situação emergencial, porque passa o país, é a responsabilidade da autoridade, e o Legislativo, nesse particular, teve a sua responsabilidade assumida no momento que publicou uma lei como norte, impõe que a gente interprete o que consta dessa lei em comparação com o que consta da CLT, o Código Civil, e sempre amparado pela Constituição da República, porque medidas de urgência não podem se sobrepor ao que prevê a Constituição da República. Nesse particular, o artigo 8º da CLT estabelece que nenhum interesse particular poderá se sobrepor ao interesse coletivo, e o interesse coletivo não pode sobrepor ao interesse social. Então, há uma consonância entre o espírito da Lei 13.979 e o espírito da CLT no artigo 8º. E o artigo 8º, todos sabemos, é uma regra de interpretação das normas trabalhistas, não é só uma regra de interpretação das normas da CLT. Então, o interesse social é o que deve nortear, no caso da saúde pública, qualquer interpretação no contrato do trabalho, particularmente diante das enormes omissões que nós enfrentaremos nos casos concretos, em razão das situações particulares provocadas por esse surto endêmico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. O artigo 1º dispõe que a lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Parágrafo 1º, as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade, também assim o artigo 8º da CLT. O interesse maior é um interesse coletivo, o interesse particular não se sobrepõe ao interesse da coletividade. Da mesma forma que o artigo 1º da Constituição da República estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, é preciso que o intérprete tenha em mente que não pode fazer interpretações de qualquer norma no sentido de inviabilizar a atividade empresarial nesse momento, como também não se pode impor o empregado, não se pode impor ao empregado um trabalho numa situação de enorme risco. Então, o equilíbrio entre esses dois elementos fundamentais que estão no artigo 1º da Constituição da República, o valor social do trabalho e a livre iniciativa, é que devem ser levados em consideração para fins de interpretação no que diz respeito à aplicação dessa regra nova que acabamos de ver e também da própria CLT e outras leis trabalhistas. Diz o parágrafo 1º do artigo 1º, portanto, que as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade.
Artigo 2º. Para os fins dispostos nessa lei, considera-se isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, são as pessoas já contaminadas com o vírus. Inciso 2º. Quarentena, restrição de atividade ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Então, essa lei acaba estabelecendo interferência na atividade econômica. O Estado, excepcionalmente, pode interferir na atividade econômica e veremos que tipo de efeito isso tem no contrato de emprego. Pois bem, feita essa introdução, podemos iniciar o estudo da força maior a partir do conceito seletista, o conceito da CLT no artigo 501. O artigo 501 da CLT estabelece o seguinte conceito de força maior. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente, artigo 501 caput da CLT em sua redação original. Portanto, o legislador trabalhista, desde 1943, já traz um conceito de força maior. A doutrina, desde sempre, desde a minha primeira edição da CLT, que já tem quase 10 anos a primeira edição da CLT de 2011, eu dizia que a doutrina trabalhista se ressente de um conceito de caso fortuito. Assim como a doutrina trabalhista tem um conceito de força maior, não tem um conceito legal de caso fortuito. Me parece que no momento em que falo para vocês, essa discussão perdeu relevância. Isso porque o texto legal civilista, ele resolveu abranger as consequências da força maior e do caso fortuito num só dispositivo. É o que se lê na redação do artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não souber por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O parágrafo único acabou misturando, e com boa intenção, digo eu, elementos que antes eram atribuídos à força maior ou ao caso fortuito. A doutrina, de um modo geral, não vou dizer que isso é um consenso, mas de um modo geral, a doutrina entendia que a força maior estava relacionada à inevitabilidade, ou seja, acontecimento inevitável. E esse acontecimento podia ser um acontecimento natural, como uma enchente, por exemplo, ou podia ser um fato humano que fosse alheio àquela relação jurídica, para dar um exemplo da relação jurídica de emprego, uma greve. Então, a força maior estava relacionada a algo absolutamente inevitável. Enquanto o caso fortuito, para boa parte da doutrina, estava ligada a uma ideia de absoluta imprevisibilidade. Repito, esses elementos e esses conceitos não são unânimes na doutrina. Há quem diga na doutrina do direito civil que não há distinção entre caso fortuito e força maior. O fato é que é praticamente um consenso, mesmo antes da redação do Código Civil, de 2002, há praticamente um consenso que a força maior está ligada a uma ideia de inevitabilidade. É um fato, acontecimento natural ou decorrente da vontade humana, e aí eu estou me referindo ao ato em sentido estrito, e não a um fato em sentido amplo, que o empregador não tem como evitar. Então, a inevitabilidade é um elemento da força maior. E para alguns na doutrina, o caso fortuito estaria relacionado a uma absoluta imprevisibilidade. É claro que o coronavírus é absolutamente imprevisível. E aí nós estaríamos dentro de uma discussão de caso fortuito. Mas, com mais razão ainda, é absolutamente inevitável esses efeitos no contrato de emprego, particularmente quando ainda não se descobriu nenhuma doença, não há uma profilaxia segura com relação à sua contaminação, os estudos estão sendo feitos ainda. Então, o que nós podemos afirmar é que a doutrina que começa a se posicionar sobre o assunto tende a enquadrar os efeitos do coronavírus no contrato de emprego, ao menos para fins trabalhistas, eu posso afirmar isso, como força maior. Porque, seja absolutamente imprevisível, é com certeza um fato que é inevitável e, com relação à vontade do empregador, ele não concorreu. Voltando para o dispositivo seletista que norteia o conceito de força maior, entende como força maior todo acontecimento inevitável.
em relação à vontade do empregador. E é claro que não só o empregador, como todos nós, não temos como evitar de forma segura. Podemos tentar evitar, razão pela qual os efeitos do coronavírus no contrato de emprego dizem respeito a um enquadramento dentro de força maior. Não posso dizer que isso é um consenso, mas posso apostar que esse será o caminho da doutrina. Algumas manifestações, ainda não escritas em artigos, mas em manifestações na internet ou em conversas, em debates, já apontam para esse caminho. O próprio professor Nelson Rosenwald, que para mim é uma das grandes autoridades em responsabilidade civil no Brasil hoje, em seu site pessoal, nelsonrosenwald.info, não atribui a natureza de força maior aos efeitos do coronavírus, mas automaticamente trata como força maior, sem sequer discutir se é força maior. Exatamente porque é inevitável com relação ao contrato de direito civil, que é o tema do seu estudo, ou é absolutamente inevitável com relação à causa de responsabilidade, também objeto do seu estudo. Então, como a força maior, ela atinge a causalidade, excluindo essa causalidade do empregador, como também do empregado, nós podemos falar nesse momento que os efeitos do coronavírus no contrato de emprego têm o enfoque da força maior, que no que diz respeito à causalidade não se pode atribuir a nenhum ser humano, não se pode atribuir ao empregador. Diferentemente disso, é o Estado atuando, que é a figura do factum principis. Quando o Estado determina a paralisação de uma atividade, como, por exemplo, cinemas, como, por exemplo, espetáculos teatrais, em alguns estados brasileiros, os decretos estão acontecendo e até descumprindo limites constitucionais no que diz respeito à possibilidade de produção legislativa. Por exemplo, cinema é competência municipal, eu tenho visto decretos estaduais determinando a paralisação dos cinemas. Transporte é algo que pode ser objeto de um decreto estadual, mas o fato é que talvez essa necessidade da autoridade sair à frente das demais e impor uma normatização quanto ao tema tenha acabado por se esquecer um pouco de alguns aspectos de competência legislativa. Mas o fato é que a autoridade vem impondo uma série de restrições com relação à circulação, com relação ao transporte coletivo e com relação a algumas atividades específicas, a uma paralisação completa, como é o caso de espetáculos, como é o caso de teatros, cinemas, academias, e nesse sentido há uma interferência da atividade estatal, há uma interferência do poder público que me parece poder ser classificada como factum principis. Que diferença isso tem quanto ao contrato de emprego? Nós veremos que a força maior ela é pontuada em muitos momentos da CLT, no que diz respeito à possibilidade de redução salarial, no que diz respeito à jornada de trabalho e no que diz respeito aos efeitos na extinção do contrato. Eu vou tratar em blocos separados esses efeitos. Mas aqui no que diz respeito ao factum principis e esse conceito de factum principis como autoridade, ato de autoridade que vem interferir na atividade econômica, já podemos falar em uma transferência de responsabilidade para o Estado com relação, particularmente, à extinção do contrato de emprego. Se a paralisação provocada por um interesse superveniente e superior, que é o interesse da saúde pública, impõe a uma autoridade estadual, municipal ou federal que determinada atividade tem uma certa restrição, ou até mesmo uma paralisação, como acontece com espetáculos, como acontece com clubes, como acontece com academias de ginástica, nesse caso me parece um clássico exemplo de factum principis que vai atrair a responsabilidade para o Estado. Mas o Estado poderá também querer se eximir dessa responsabilidade? Isso é uma discussão que diz respeito ao direito administrativo que eu não vou interferir. Eu tenho certeza absoluta que o Estado atrai a sua responsabilidade com relação à discussão de responsabilidade trabalhista. É o que a gente pode interpretar a partir da redação do artigo 486 da CLT. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou ainda pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Iniciativa do Estado,
responsabilidade do Estado. Iniciativa da União, responsabilidade da União. Iniciativa do município, responsabilidade do município. Essa indenização, quando essa interferência na atividade privada, na atividade econômica privada, provocar a extinção, ou seja, a impossibilidade de continuidade da atividade empresarial, e a indenização decorrente disso ficará a cargo do governo responsável. O que é a indenização? O alcance desta indenização, vou falar em separado, quando nós falarmos da extinção dos contratos de emprego em razão da extinção da atividade empresarial motivada por fato do príncipe, que é a hipótese que estamos vivendo hoje. Então, esses são os elementos iniciais no que diz respeito à força maior, caso fortuito e fato do príncipe, e vou detalhar os efeitos de força maior e fato do príncipe quando nós adentrarmos especialmente os temas que envolvem redução salarial, jornada e outros que dizem respeito aos reflexos da força maior, tendo aqui esse elemento de força maior como sendo a expansão desse vírus, tendo aqui como factum príncipes a iniciativa do Estado em razão da necessidade de saúde pública em interferir na atividade privada.